Fala de Lula sobre Israel é mais um vexame diplomático. Em 4 meses de governo, petista coleciona constrangimentos internacionais. Urgente, Embaixada de Israel no Brasil emite declaração com críticas às recentes falas de Lula. Hoje é dia 23 de abril de 2023. Lula não entende pergunta sobre a guerra na Ucrânia de novo. Gente, só estamos passando vergonha com esse presidente Lula. É o que eu digo. Peixe morre pela boca e Lula morre pela língua. O que ele está falando de besteira não está dentro do entendimento normal de uma pessoa. Agora aqui na Espanha, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 26, o presidente Lula repetiu a cena protagonizada em Portugal no sábado. Ele não compreendeu a pergunta feita por uma jornalista espanhola com tradução simultânea para o português. Pediu que ela repetisse o questionamento. A pergunta era sobre a guerra na Ucrânia. Mesmo tema da pergunta que Lula não conseguiu entender em Portugal. Visivelmente constrangido, ele afirmou: Eu não entendi a pergunta feita para mim. E pede que a jornalista repita. Então a pergunta é repetida. Se Lula considera que a Crimeia é território da Rússia ou da Ucrânia, e se pediu à Espanha que deixe de vender armas à Ucrânia. Assista o vídeo. Aqui o vídeo. Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, no Palácio de Moncloa, em Madrid. Eu não vou dar play nesse vídeo não, porque eu tô enojado de ouvir a voz desse molusco. Tô enojado dele. Tem hora que eu tenho pena, tem hora que eu tenho raiva. Ele tá velho também, né? Mas a maldade ainda persiste nas falas dele. Fala de Lula sobre Israel é mais um vexame diplomático. Nesta quarta-feira, 26, a Stand With do Brasil e o Instituto Brasil-Israel, que atua em prol do esclarecimento sobre o Estado de Israel no combate ao antissemitismo, criticaram a declaração do presidente Lula sobre a criação de Israel durante a visita à Espanha. O chefe do executivo brasileiro teve a infelicidade diplomática de fazer a descabida colocação justamente no dia em que se comemora a independência de Israel. É incrível, o cara cai numa dessa. Olha, eu tenho um irmão que é da igreja do Silas Malafaia. Ele é Lula doente, sindicalista da Petrobras, e infelizmente ele nunca vai poder. Ele ama Israel nos perfis dele. Ele coloca a bandeira de Israel, mas ele nunca vai ver o presidente dele em Israel, porque ele não é amigo de Israel. Com certeza ele nunca irá a Israel, nem ele e nenhum petista, porque eles odeiam Israel. Eles amam a causa palestina. É isso que muita gente não entende. Olha o que ele falou: a ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 não consegue criar o Estado palestino, declarou. A Embaixada de Israel do Brasil emite declaração. Aqui também tem outra notícia, a mesma notícia, né? Na ocasião, Lula criticou as Nações Unidas. A ONU era tão forte em 48. Aí vai. E a resposta que eles dão é essa aqui: lamentamos ouvir a declaração do presidente Lula dizendo que a ONU criou Israel, mas não conseguiu criar um Estado palestino. A verdade é o contrário.
e é importante olhar para os fatos históricos. Em novembro de 1947, a Assembleia da ONU votou uma proposta para dividir o território do mandato britânico em 2 estados, o judeu e árabe. À frente da reunião da Assembleia das Nações Unidas estava o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Grande diferença, hein? Esse é um estadista. Os judeus, a liderança de cerca de 600 mil pessoas que viviam na área do mandato, concordaram. Os árabes que viviam na área do mandato e os países árabes vizinhos não aceitaram a decisão e lançaram um ataque às aldeias e às cidades judaicas e ao Estado recém-fundado. Na guerra que nos foi imposta, vencemos e estabelecemos um Estado, o Estado de Israel. A ONU deu a oportunidade do estabelecimento de um Estado árabe-palestino em 1947. Os árabes tiveram a oportunidade de estabelecer um Estado e o rejeitaram, provavelmente pensando que derrotariam Israel e estabeleceriam um Estado em todo o território do mandato britânico relevante. Quando os palestinos receberam o território e o governo independente da faixa de Gaza em 2005, eles escolheram investir o dinheiro internacional que receberam e seus esforços para construir um sistema militar ofensivo contra Israel e não, por exemplo, no desenvolvimento de uma infraestrutura e construção de instituições para o bem-estar dos seus residentes. Há uma longa disputa territorial entre Israel e os palestinos, e a decisão sobre o futuro dos territórios disputados deve ser resolvida por meio de negociações bilaterais. Alguns palestinos recorrem a métodos violentos e terroristas na tentativa de alcançar uma solução para a disputa, e, portanto, Israel é forçado a agir contra eles, e, portanto, a vida de muitos de seus irmãos palestinos é pior do que poderia e deveria ser. A única forma de resolver a questão é por meio da negociação e não pela violência ou por declarações historicamente infundadas. Entendeu, senhor Lula? Se você puder falar menos um pouco, vai ser melhor para todo mundo. Fala menos um pouquinho. Ou então vai ficar ruim tanto para você como para todos nós brasileiros. Já está ficando vergonhoso para nós você querer se meter em tudo. Tá certo? Fica quietinho aí na tua, fala menos, que é o melhor que você pode fazer. Valeu, senhor Lula. Lula.